Atualidades, a gente conversa com a Letícia Haddad, secretária-geral dos sindicatos bancários aqui de Santa Rosa. Tem uns temas aí para a gente abordar, da Conferência Estadual dos Bancários, Conferência de Saúde, né? A campanha salarial. Olha, Letícia, está cheio de informação. Cheio de temas. Bom dia, Medina. Bom, vamos começar pela conferência. O que se tratou nessa Conferência Estadual aí dos Bancários? Então, Medina, nós tivemos há 2 semanas atrás a Conferência Estadual dos Bancários, né? Que reúne os bancários de todos os bancos, né? Afiliados ao movimento sindical bancário. E nessa conferência a gente debateu basicamente os problemas da categoria e a gente formulou a pauta para a campanha salarial, né? A pauta é formulada de uma forma coletiva, o microfone aberto, as pessoas que tiverem propostas ou temas para debater podem fazer uso, né, do microfone. E a gente teve, assim, os debates foram praticamente norteados pelo tema das condições de trabalho. Esse ano está muito difícil trabalhar no banco. Está pior do que os anos anteriores. Então, assim, nos últimos 10 anos a gente tem conseguido sempre aumentos reais nas nossas campanhas salariais, né? E isso é uma coisa que esse ano a gente entende assim, que o trabalhador bancário já está, de uma certa forma, acostumado a avançar nesse ponto da questão do aumento real, né? Então a gente conta que com uma greve a gente vai conseguir avançar até com uma certa certeza, uma certa tranquilidade. Agora, o que a gente não tem conseguido avançar, que é um problema sério, são as condições de trabalho. Está muito difícil trabalhar, muitas metas, muito assédio moral, muito adoecimento, principalmente adoecimento mental. E isso está preocupando todo mundo, está afetando todo mundo. Nós estamos começando a mudar o foco. A gente acredita que nessa campanha nacional o foco não vai ser apenas a remuneração, vai ser condições de trabalho. Condições de trabalho e remuneração. Condições de trabalho, exato. Até porque eu lembro de outra entrevista que a gente fez, que o sindicato teve essa preocupação de fazer um levantamento, né? Uma pesquisa das principais doenças que estavam afetando aí a saúde do trabalhador bancário. Isso aí realmente agora começa a vir à tona, né, mais forte. Importante tu frisar isso, Medina, que aquela é uma pesquisa sobre saúde mental, que ela teve que ser interrompida por alguns problemas técnicos, mas ela voltou a estar disponível para os trabalhadores responderem. Quem estiver assistindo, é o mesmo link que a gente divulgou no ano passado. É importante que todo mundo responda essa pesquisa para a gente ter efetivamente parâmetros e para a gente ter dados científicos. É uma pesquisa científica, né? Para a gente ter dados científicos para poder embasar os nossos pedidos e as nossas alegações em relação à saúde mental. Quer dizer, não podemos aceitar que se usem as pessoas, né, e depois sejam também descartáveis quando não consegue mais atender a demanda. Isso é bem complicado. O que está acontecendo é não só na categoria bancária, como eu pude perceber no final de semana passado, na Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, tá? A gente pode perceber que esse problema do adoecimento mental não é só na categoria bancária, isso está acontecendo em todas as categorias de trabalhadores. E é muito cômodo, né, para a iniciativa privada, né, sugar o trabalhador, sugar ele até o último suspiro. Aí depois ele não consegue mais render, ele não consegue mais trazer aquele resultado, aqueles números que precisa, eles não conseguem mais cumprir as metas. O que faz? Ele fica adoecido, porque ele mesmo, o sistema todo é trabalhado de uma forma que o próprio trabalhador começa a se sentir mal com aquilo, começa a se retirando. Começa a se sentir incompetente, começa a se sentir mal. E aí, o que ocorre? A empresa, no caso, que adoeceu aquele trabalhador, simplesmente coloca ele para o INSS e para o SUS. Né? Então, assim, todo o prejuízo que aquela empresa causou, né? E aqui falo também de empresas públicas, no nosso caso, né? Nós temos empresas públicas que estão agindo da mesma forma. Todo o prejuízo é jogado nas costas do trabalhador, principalmente, mas da sociedade como um todo, porque quem paga essa conta somos todos nós, através do SUS e do INSS.
Bom, Letícia, teve essa conferência, são duas conferências, na verdade, é isso? Sim. Uma que tratou especificamente da saúde, isso. E a outra de forma geral sobre as diretrizes aí de como se conduzir a campanha salarial. É nessa da saúde que se detectou mais esses detalhes aí? Como é que foi isso? Olha, a Conferência Estadual da Saúde funcionou da seguinte maneira. Foram feitas por todo o estado conferências macro-regionais, né? Nessas conferências os delegados debateram propostas para a conferência estadual. Então, nessa conferência estadual, eu não sei ao certo número, mas a gente tinha em torno de 300 propostas, mais ou menos, em relação à saúde do trabalhador. E os delegados deveriam escolher as 12 principais propostas que vão para a Conferência Nacional, né? A Conferência Nacional deve ocorrer lá pelo mês de novembro, a 4ª conferência. Enfim, mas aí no Rio Grande do Sul a gente fez, final de semana passado, o debate dessas propostas, alterações, houve a possibilidade de suprimir algumas propostas que não eram consideradas relevantes, e o que norteou foi o problema da saúde mental também. Tanto que a proposta mais votada é uma proposta que fala da criminalização do assédio moral, né? E isso a gente não está falando da categoria bancária, a gente está falando de todas as categorias de trabalhadores que estavam lá representadas, diversas categorias, e assim, a proposta mais votada de todas foi em relação à criminalização do assédio moral, que é um instrumento de adoecimento mental, né? E entre as 12 propostas mais votadas, 3 eram relativas à saúde mental. Então, é um diagnóstico que dá para fazer com base nesses dados, de uma certa forma, até consolador para a gente que está militando na categoria bancária, de que nós não estamos sozinhos com esse problema. Então, de que tem a possibilidade de juntar toda a classe trabalhadora para a gente enfrentar isso. Porque não tem mais condições. Daqui a pouco a gente vai começar a ter de novo que nem a gente teve nos anos 90, que entre a categoria bancária praticamente virou moda, o suicídio, né? E a gente tem muito medo de voltar a essa situação. Então precisamos combater isso aí. Com toda certeza. E quando se fala, só para especificar um pouquinho, adoecimento mental, as pessoas, o quê? Os bancários vão sair pela rua tirando pedra, gritando, sabe? Aquelas coisas. Tem os que fazem, esses são os casos mais extremados, né? Mas a pessoa começa o quê? O que figura principalmente? A depressão? O que dá para visualizar, assim, na questão do adoecimento mental que se percebe? Assim, a depressão? É o estresse, a depressão, e tudo isso leva a outras doenças também. Mas, assim, é interessante frisar que a doença que todo mundo relaciona ao bancário sempre é a lesão do esforço repetitivo, né? Ler-Dort. Porque foi uma doença reconhecida e foi feito um nexo com o trabalho através da luta do movimento sindical bancário, que iniciou inclusive aqui no Rio Grande do Sul. Então ficou uma doença que acomete várias categorias, mas ficou bastante associada aos trabalhadores bancários. E em 2013 nós tivemos pela primeira vez mais afastamentos entre bancários por doenças mentais do que por Ler-Dort. Isso aí é uma coisa muito complicada, assim, para a gente lidar. A gente sabe que tem muitos colegas, inclusive, trabalhando com atestados do psiquiatra na gaveta, trabalhando sob o efeito de medicação e com o atestado na gaveta, porque tem ainda um preconceito contra a doença mental. A pessoa tem medo de apresentar aquele atestado, tem até medo do que os colegas vão pensar. Quantas vezes a pessoa se afasta por doença mental e é mal recebida na volta ao trabalho até pelos próprios colegas, com uma alegação de que não trabalhou porque é vagabundo, não está doente nada, não quer trabalhar. Mas se rotular, né? Sim, só porque a doença mental ela não é, por exemplo, como um câncer, né? Que tu consegue enxergar, tá ali o problema. A doença mental é diferente, né? E acontece muito esse preconceito social e o preconceito no próprio ambiente de trabalho até dos próprios colegas. Infelizmente. Então a gente estima ainda que esse número seja muito maior
seja muito maior do que o que a gente consegue ter acesso. Por isso é importante que os colegas respondam à pesquisa sobre saúde mental. Bom, então vem aí a campanha salarial, não só com a ênfase na questão da reposição, né, que o dinheiro não é tudo também. Claro. Né? É importante, mas não é tudo quando você fala aí que as pessoas estão adoecendo por esse dinheiro, não adianta muito. Então, mas ele vem focado também nessas questões de melhoria de condições de trabalho. E o que dá a visualizar já aí para finalizar? Sem uma parada, parece que a coisa assim, não é. Tomara que ande, né? Mas ultimamente a pressão tem sido... Medina, assim, ó, sem greve a gente não consegue aumento real. Geralmente, todos os anos, o que o pessoal tem oferecido sem greve, antes da greve, né? O pessoal tem oferecido aumento, que não é aumento, porque na verdade é menor do que o índice da inflação no período. E o que nós aqui do Rio Grande do Sul definimos na nossa Conferência Estadual dos Bancários é pedir a inflação mais 10% de aumento. Tá? Agora, assim, tradicionalmente, nos anos em que tem greve, tem aumento real. Se não tem greve, não tem aumento real. Então, a gente tem que ser feito para acontecer. A gente está um pouquinho amarrado nessa questão de precisar fazer a greve, né? É importante que os trabalhadores se conscientizem e que a sociedade apoie, que a sociedade entenda que isso é preciso e que a sociedade consiga enxergar que o trabalhador bancário está ali num ambiente bonitinho, trabalhando, que aparenta ser um ambiente saudável, mas que isso é fachada, isso é marketing do banco. Esse trabalhador está adoecido, ele está sofrendo, ele não está conseguindo cumprir as metas que são impostas. E você não vê ele doente, porque no momento que ele adoece, ele é colocado à margem, a sociedade que se vire, né? E contrata outro trabalhador no lugar para explorar e para ter talvez o mesmo fim. Verdade. Bom, obrigado, Letícia, pelas informações, né? E a gente está sempre à disposição para acompanhar esse trabalho aí também e estimular o pessoal aí dos bancários a participar das pesquisas. Essa informação é de suma importância, principalmente na hora de negociar aí. Ok, obrigada, Medina, pelo espaço. É muito importante para nós esse espaço e desculpa que a gente fica falando. Não, mas é isso aí mesmo. A gente está aqui para trazer informação. Tá obrigado, bom? Letícia. Obrigada. Bom dia.